É um aparelho em que você conecta a medicação, conecta o equipo da medicação e aí ele vai administrando de forma lenta a medicação no paciente, tá certo? Então você vai programar, você quer que essa medicação ela desça quantos ml em uma hora? Então você vai colocar 20 ml em uma hora, 40 ml em uma hora e assim você vai conseguir ter um controle da quantidade de medicação que você vai utilizar. Então, um paciente entubado, por exemplo, ele precisa de sedação contínua, ou seja, ele precisa sempre estar tomando a sedação. Então, essa bomba ela vai fazer esse trabalho de estar administrando essa medicação de forma contínua nesse paciente. Todas essas medicações, drogas vasoativas, sedativa, analgesia, elas são administradas de forma contínua através de uma bomba de infusão. Tá certo? Então eu coloquei um exemplo aqui sobre uma prescrição médica. Entendendo a prescrição médica. Paciente Maria das Dores, leito 1, uso IV. Vocês sabem o que é uso IV? Quem lembra? A via de administração IV intravenosa, muito bem. Então a gente já sabe que essa medicação é aonde? Para administrar aonde? Na veia do paciente, justamente. Então nós temos aqui, ó, midazolam 50 mg por 10 ml, Infudil 200 mg mais 160 ml de soro fisiológico 0,9% em BIC. BIC é bomba de infusão contínua, tá certo? Então o médico ele pediu para infundir 200 mg de midazolam, que é a droga, em 160 ml de soro, certo? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar se o midazolam ele tem 50 mg em 10 ml, quantos ml de midazolam a gente vai utilizar para fazer 200 mg? Quem sabe responder? 40 ml, justamente. Então você vai pegar 40 ml de midazolam e você vai colocar em 160 de soro. E aí você preparou a dose da medicação. Aí como ele pediu em BIC, você vai instalar na bomba de infusão para ficar descendo de forma contínua no paciente. Tá certo? Muito bem, Luzia. Outra prescrição, meropenem, que é um antibiótico, ele tem 500 mg. Uma ampola, né? Um frasco ampola, ele tem 500 mg. O médico pediu infundir 2.000 mg em 100 ml de soro fisiológico em 3 horas em BIC, ou seja, na bomba de infusão contínua. Se um frasco ampola de meropenem ele tem 500 mg, quantos frascos ampolas eu vou utilizar para completar os dos 2.000 mg? Frasco, né? No caso seria 4, mas tem que tirar 100 ml, né? Não, 3 frascos mesmo. A ampola ela é diferente do soro, entendeu? A gente vai colocar o resíduo da ampola dentro do soro. Então o soro ele permanece com os 100 ml. E o meropenem, a medicação do frasco ampola, a gente vai utilizar 4. Se cada uma tem 500, a gente vai utilizar 4 para fazer 2.000. Então é só questão de você saber interpretar a prescrição médica para você poder fazer no paciente. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a administração de medicamentos? Quem tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Não. Então, tudo 10 para vocês. Então, para concluir essa aula de hoje, para a gente poder concluir, eu vou falar um pouquinho sobre prontuário do paciente e anotação de enfermagem.
o que é muito importante na UTI, tá certo? O que é o prontuário do paciente? É todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. Para uma assistência de qualidade, o profissional de saúde precisa de acesso às informações corretas, organizadas, seguras, completas, disponíveis. Então, o prontuário do paciente ele consiste em todo o acervo de documentos que o paciente tem dentro do hospital desde o momento que ele deu entrada naquele hospital. Seja por exame laboratorial, exame de imagem, prescrição médica, evolução de enfermagem, evolução do técnico de enfermagem, evolução do fisioterapeuta, todos as medicações que o paciente faz uso, receituário médico, tudo isso a gente vai utilizar, todos os documentos a gente vai ter no prontuário do paciente. O prontuário do paciente ele é um documento que a gente vai ter lá de referência para a gente saber tudo que o paciente vai ter. Né? Você tem lá no prontuário todas as informações, o peso, a altura, se ele tem alergia, se ele tem comorbidade, se ele faz uso de alguma medicação, se ele qual foi o parecer do médico que visitou ele, o que foi feito, quanto de medicação ele tomou, tudo isso a gente vai ter, todas essas informações a gente vai ter através do prontuário do paciente. Hoje, a gente consegue ter esse prontuário de forma eletrônica. Né? Alguns hospitais ele tem um sistema eletrônico de prontuário, né? Então não utiliza papel, é só no computador. É o caso de alguns hospitais aqui em João Pessoa. Já a realidade do nosso SUS é diferente. A gente tem aquele prontuário de papel ainda, que a gente utiliza, que a gente escreve, que a gente marca, que a gente checa a medicação, né? Então, o prontuário ele tem sempre que estar no setor que o paciente se encontra. E quando o paciente ele tem alta ou vai a óbito, a gente precisa arquivar esse prontuário. Ou seja, o paciente ele não leva para casa, tá certo? A gente precisa arquivar para prestar conta, né, das despesas do paciente e para a gente ter registro do paciente. Então, a maternidade que você nasceu, eu nasci em Esperança, na maternidade de Esperança, né? Até hoje, eu tenho 25 anos, até hoje o meu prontuário do meu nascimento ainda está lá na maternidade, né, de Esperança. Então, se eu fui para uma consulta médica em 2001 no hospital, até hoje o meu prontuário vai estar lá com todos os registros, com o que foi utilizado em mim, com o que foi feito. Então, o prontuário ele é vitalício, né? Ele permanece para sempre, é um documento que o paciente vai ter. O profissional de enfermagem ele tem a obrigação de fazer o registro de todos os procedimentos que vai fazer no paciente. É aí que está as anotações de enfermagem. Os registros de enfermagem, além de garantir comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constituem o único documento que relata todas as ações de enfermagem junto ao paciente. Cabe à equipe de enfermagem registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. As anotações de enfermagem fornecem dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidado, suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e resultados esperados e desenvolvimento da evolução de enfermagem. Então, é na anotação do técnico de enfermagem que nós vamos ter um norte de tudo que está acontecendo com aquele paciente. Por quê? Porque é o técnico de enfermagem que está lá mais próximo ao paciente. O enfermeiro ele tem a burocracia do setor, ele tem a evolução, ele tem toda uma série de coisas para fazer, né? Mas o técnico de enfermagem é quem está lá fazendo todos os procedimentos no dia a dia. E o técnico de enfermagem, ele precisa disponibilizar a sua anotação para que toda a equipe ela fique ciente do que aconteceu com o paciente durante o plantão.
certo? Então, além de ser uma forma de continuidade de plantão, é uma forma de respaldo legal, né? Você tem ali o seu prontuário, você registrou tudo, se der algum BO, você vai ter lá seu registro de enfermagem e você vai conseguir lá provar o que foi feito, o que não foi feito, né? Então é importante frisar que a anotação de enfermagem ela é primordial e ela é uma obrigação, viu? Ela é uma obrigação da enfermagem, regida pela resolução do COREM. Você é obrigado a anotar as informações do paciente no prontuário em relação aos cuidados prestados a esse paciente, tá certo? Algumas regras são importantes para a elaboração das anotações de enfermagem, dentre as quais devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro, ou seja, assinar e carimbar, certo? Não pode conter rasuras, estrelinhas, linha em branco ou espaços. Conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados e rotina específicos. Devem ainda constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrência, sinais e sintomas observados. Devem ser registradas após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida. Devem priorizar a descrição como característica, tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma. Não conter termos que deem conotação de valor, né? Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Devem ser referentes aos dados simples, que não requeram maior aprofundamento científico. Não é correto, por exemplo, o técnico ou auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como abdômen distendido, essas coisas, porque isso condiz ao enfermeiro. Então, você vai anotar aquilo que você viu e aquilo que você fez no seu paciente. É importante você registrar. O que é que a gente precisa registrar numa anotação de enfermagem? Estado geral do paciente, dispositivos, né? Se o paciente ele possui algum dispositivo, o que seria esse estado geral primeiro? O que seria o estado geral? O paciente ele está consciente orientado, ele está entubado, ele está sedado, né? Ele está grave, ele está regular. Então sempre é importante você registrar o estado geral do paciente. Dispositivos, né? Quais são os dispositivos que o paciente está utilizando? Uma sonda vesical de demora, um acesso venoso central, um tubo orotraqueal. Qual é o local desse dispositivo? Qual é o aspecto? Por exemplo, o acesso venoso central ele tem sinais de infecção, sinais flogísticos que a gente chama? Tem? Sim ou não? É importante você registrar e anotar lá, para todo mundo ficar ciente. Medicamentos que ele faz uso, né? Se ele está uso de droga vasoativa, se ele está uso de sedação, se ele está uso de antibiótico, procedimentos realizados, curativos, banho no leito, mudança de decúbito, hidratação corporal, higiene do couro cabeludo, higiene oral, administração de medicamentos, sempre munido de data e hora. É importante a gente fazer isso para que a gente possa ter uma anotação segura, tanto para o profissional quanto para o paciente, tá certo? Procedimentos realizados, já falei. Eliminações fisiológicas, então a gente precisa fazer a anotação das eliminações do paciente, da diurese, da evacuação. Qual é o aspecto? O paciente está com diarreia, a diurese como é que está? Está concentrada? Tem presença de grumos? Está oligúrico? Está anúrico? Está com piúria? Né? Nós precisamos registrar isso tudo para que seja bastante incisiva o nosso registro. Dieta. O paciente ele tem dieta. Qual é o volume da dieta? O paciente está com dieta onde? Dieta via oral, dieta sondonasoenteral. A dieta dele está vindo de horário, está em bomba de infusão. Qual é a aceitação? O paciente vomitou. Como é? O paciente está aceitando bem, né? Então, todos esses registros eles devem ser anotados na anotação de enfermagem. Por quê? É uma
uma questão de respaldo legal para a equipe e é uma questão de melhor continuidade dos cuidados de enfermagem. Porque o seu colega, ele chega no outro dia, ele vai ler a sua evolução, o seu registro, e você vai ter registrado tudo direitinho e ele vai dar continuidade ao que aos cuidados que você iniciou, tá certo? Então eu trouxe aqui um exemplo de registro de enfermagem que vocês podem tomar aí para a sua vida e utilizar ele como modelo, tá certo? Então, nesse registro de enfermagem, a gente tem aqui, ó, a técnica de enfermagem, ela registrou paciente com EGR. EGR é uma sigla que significa Estado Geral Regular, né? Então, a gente pode abreviar algumas frases, algumas palavras nas anotações de enfermagem, contudo, essas abreviaturas elas têm que estar em literatura, né? Existe uma literatura que ele prevê as abreviações nas anotações e nas evoluções, tá certo? Então, o paciente segue com o estado geral regular, consciente e orientado, ou seja, ele está consciente, ele está falando, ele é orientado, está normal, falando, sabe onde está, sabe o que está acontecendo. Eupneico, que é eupneico, com a respiração normal. Normosfígmico, ou seja, o pulso normal, certo? Normotenso, a pressão normal. Eutérmico, a temperatura normal. Referidor abdominal em região epigástrica, ou seja, ele refere uma dor na região do estômago. E evacuação ausente há mais ou menos 24 horas. Então, ela registrou que o paciente está sem evacuação. Quando o colega chegar no outro dia, já vai contar com as 24 horas sem evacuação. Venóclise periférica em membro superior direito, ou MSD, que é uma sigla, certo? Então, ele está com acesso venoso periférico no membro superior direito. Para hidratação e ATB. O que é ATB? Antibiótico. Então, o paciente está com hidratação venosa, está com antibiótico. NBZ de 6 em 6 horas, ou seja, nebulização. NBZ ela é a abreviação de nebulização a cada 6 horas. Realizado banho no leito, mais massagem de conforto, mais curativo de úlcera de decúbito em região trocantérica, com secreção purulenta, segue sob vigilância. E embaixo a assinatura e o carimbo da técnica de enfermagem. Então, essa é uma anotação simples, mas que contém todas as informações que a equipe precisa para dar continuidade ao trabalho de enfermagem, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma observação? Oi. Aí, não é obrigado a abreviar, não. Vou fazer o completo, né? Pode fazer completo. A gente abrevia porque a gente acaba cansando de fazer o nome bem completo, né? Mas se você não souber a abreviatura, você pode fazer completo sem problema. Certo. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Tudo certo. Então, pessoal, vou encerrar aqui a live. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí no Instagram. Beijo.